nome é Cristiane Nardi, eu estou formada há 12 anos. Eu trabalhei 8 anos em gabinetes com juízes e desembargadores. No total, passei por 7 gabinetes, tanto no civil quanto no criminal. Além disso, eu tenho 3 especializações. Eu já fui juíza leiga no primeiro juizado especial de Curitiba, especializado na matéria de bancário, e já apresentei o programa Minuto do Direito em uma rádio comunitária também em Curitiba. Hoje eu possuo meu escritório próprio, chamado Nardi Advocacia, e eu prezo tanto pelo atendimento principal, né, das matérias de direito de família, civil, consumidor e criminal. Doutora, é possível fazer o divórcio no cartório? Depende. Né? Como muitas perguntas no direito, a resposta é depende. É possível hoje fazer o divórcio no cartório se for consensual entre as partes, né, e não houver filhos menores. Existe um projeto de lei agora para também ser possível o divórcio com filhos menores no cartório, mas ainda está em discussão. Em regra, se for consensual entre as partes, partilha de bens, enfim, todas as questões ali que foram discutidas, e não tiver filhos menores. Doutora, como funciona o divórcio consensual? Bom, o divórcio consensual, ele depende, né, de comum acordo entre as partes quanto a todas as questões. Então, assim, a gente está discutindo ali no divórcio termo final, né, a data que encerrou o divórcio, que vai ter reflexo ali na partilha de bens e dívidas, eventual guarda se tiver filho menor, direito de convivência, uso ou não do nome de solteira pela mulher, né? E também hoje em dia até o mesmo homem é possível adotar o sobrenome dela. Enfim, várias questões ali, se forem consensuais, a gente pode, sendo interesse, né, comum das partes, a gente consegue que seja feito pelo mesmo advogado. E como eu falei, se não tiver filhos menores, esse mesmo advogado pode representar os dois no cartório. Mas se tiver filhos menores, aí a gente entra pela via judicial, mas assim, o advogado já apresenta na petição inicial uma minuta de acordo ali com todos os termos, né, que estão sendo discutidos, apresenta para o juiz, vai para o Ministério Público dar um parecer, né, pela questão do interesse da criança ou do adolescente, e depois volta para o juiz homologar. Então, assim, é um procedimento muito mais rápido, né? Porque não tem essa questão da outra parte se manifestar, prestar contestação, réplica e tudo mais. Simplesmente é um acordo que o advogado monta direto com as partes têm que assinar junto a petição ali com o advogado, aí essa petição vai para o juiz e na sequência ele homologa. Aí na sentença homologatória do juiz, né, que ele homologa esse acordo, vai constar lá as informações, as determinações administrativas, por exemplo, petição de ofício ao cartório, onde foi feito o casamento, para constar a questão da averbação do divórcio, se tiver algum imóvel financiado, se tiver questão de algum bem ali para ser partilhado, o juiz já coloca ali todas as determinações administrativas, né, para esse divórcio ter validade plena. Doutora, qual o procedimento judicial do divórcio? Bom, procedimento judicial do divórcio. Quando a gente fala judicial, eu expliquei, né, o divórcio consensual. Agora, se for litigioso, então, assim, litigioso, as partes não concordam quanto um ou todos os temas ali que a gente tem para decidir no divórcio. Então, uma parte entra, conversa com o seu advogado, né, dá todas as orientações, o advogado monta a petição inicial com seus documentos indispensáveis, entra com o processo judicial. Aí, hoje, pela lei, em casos de divórcio, situações de família, a lei determina que, em regra, seja feita uma audiência de conciliação. Então, assim, quando que não cabe? Quando ambas as partes informam que não tem interesse nessa audiência de conciliação. Mas a outra parte, né, a parte que vai constar como ré ali no processo, apenas depois que ela for citada e tudo mais, ela vai manifestar eventual desinteresse nessa audiência. Mas então, por que eu explico isso? Porque o procedimento, em regra, a parte entra com a petição inicial, o juiz vê se tem ali todos os documentos indispensáveis, a certidão de casamento atualizada, entre outros documentos, já marca essa audiência de conciliação e a outra parte, né, a parte que vai responder o processo, ela é citada da existência desse processo já com o dia da audiência de conciliação marcada. Aí, se ela for lá e peticionar e falar, olha, não tem interesse nessa audiência de conciliação, ela é cancelada, se a outra parte, né, já tiver falado que também não tem interesse, e daí abre o prazo para contestação, né, de 15 dias úteis. Depois a outra parte, né, a parte que entrou, a autora, se manifesta sobre essa contestação também no prazo de 15 dias úteis. Aí vai para o juiz decidir sobre
especificação ou não de provas, né? Quais provas ele entende que tem que ser produzidas, por exemplo, expedição de ofício a bancos que o casal tenha dívidas, empregador, enfim, né? Questões ali que vão ser analisadas caso a caso. Audiência de instrução e julgamento, né, para ouvir testemunha, ouvir as partes, enfim. Feita toda essa produção de prova, aí depois o juiz abre o prazo ali para as partes apresentarem alegações finais, né, memoriais, que a gente chama, também no prazo de 15 dias úteis, e depois vai para a sentença. Tá? Aí na sentença o juiz decide sobre todas as questões que as partes não conseguiram fazer acordo. Pode acontecer das partes em algum tema ali concordarem, por exemplo, a gente concorda no interesse do divórcio, ambos querem se divorciar, mas a gente não concorda que a partilha de bens seja feita da forma que um ou que o outro apresentou. Então, daí cabe um acordo parcial ali no meio do processo antes da sentença final. Se não, o juiz decide tudo lá no final. Da mesma forma, teve essa audiência de conciliação lá no começo. Uma das partes falou que teria interesse no acordo, a outra falou que não. É mantida essa audiência de conciliação ali do começo, né? Essa audiência é feita por um conciliador, ou seja, o juiz não participa. Todos os termos que forem discutidos nessa audiência são sigilosos, então assim, não tem como levar esse processo depois, produzir alguma prova com base nessa audiência, enfim. É tudo sigiloso. Dessa audiência ele já pode sair um acordo parcial ou não. Não saiu acordo ou parte das questões não foram resolvidas por acordo, aí tem todo esse trâmite, né? Contestação, réplica, especificação de provas a serem produzidas ali naquele caso concreto e a sentença. Doutora, quais os regimes de casamento? Bom, hoje no Brasil a gente tem previsto na lei, né, no Código Civil de 2002, 4 regimes de casamento. 3 são bem conhecidos, um não. O primeiro seria que a regra hoje em dia, ou seja, se você não coloca ali, você casa e não coloca qual regime de bens você quer, vai valer essa regra que é do regime da comunhão parcial de bens. A gente tem também o regime da comunhão universal de bens, que antes do Código Civil de 2002 ele era a regra, então assim, pessoas que casaram antes de 2002 não colocaram qual regime queria, vale a regra da comunhão universal de bens. A gente também tem a separação total de bens, que existem algumas hipóteses na lei que tal regime é obrigatório, mas também as partes podem escolher esse regime, e um muito pouco conhecido que é o regime da separação final de aquestos. Como que se dá a cada um deles? Fazendo assim, dando uma pincelada em cada tema. O regime da comunhão parcial de bens. Tudo que foi adquirido de forma onerosa pelo casal durante o período do casamento, né? Ou seja, da data do casamento até a data que as partes reconhecem ou que o juiz declarou na sentença que foi quando terminou o casamento, tudo que for adquirido de forma onerosa deve ser partilhado. O que seria de forma onerosa? A gente tira herança, tira bens adquiridos antes, né, no casamento, e doações, tá? Essas 3 opções ali não entram nesse regime de casamento, tá? Além disso, a gente tem, como eu falei, a comunhão universal de bens. O que seria a comunhão universal de bens? Mesmo os bens adquiridos antes do casamento, por qualquer um dos cônjuges, e os bens vindos de herança e de doação entram na partilha, então são devidos ali à divisão entre o casal. O regime da separação total de bens, pelo próprio nome. A separação é total, ou seja, por mais que durante o casamento o casal ali, um ou outro, adquira algum patrimônio, esse patrimônio não vai ser partilhado no momento do divórcio. Da mesma forma acontece quanto às dívidas nesse regime de casamento. Teve um que fez um empréstimo, alguma coisa assim, não, o outro não é responsabilizado. Tá? E um regime bem diferente, pouco conhecido, é o regime da separação final de aquestos. O que seria esse regime? É um regime híbrido, porque ele pega algumas regras do regime da comunhão parcial e algumas regras do regime da separação total de bens. Então, como que acontece na prática esse regime? Cada um dos cônjuges, né, do casal ali, né, o marido, a mulher, enfim, eles tem os bens no seu próprio nome, por exemplo, os bens antes do casamento, que estão no nome de cada um, eles são administrados exclusivamente por cada um deles, e também tem os bens e o outro não tem direito a isso, e também aos bens subrogados, né? Ou seja, eu tinha um carro de quando eu estava solteira, eu vendi esse carro, comprei outro, então foi um bem subrogado, né? Um bem que anteriormente já era meu sozinho e ele foi subrogado no outro bem. Esse bem é considerado só daquela pessoa. Tá? E a gente tem os bens que foram adquiridos durante o casamento por uma comunhão de esforços, então eles consideram-se que são dos dois. Tá? Esses bens podem
são partilhados no caso de divórcio, e também a gente considera a partilha 50% para cada um, né? E a gente pega o fruto desses bens, né? Então, assim, aluguel, essas coisas, e também partilha, tá? Mas é um regime de casamento pouco conhecido, que demanda na prática, né, muita confiança e maturidade do casal, porque assim, eu posso estar casada se eu estiver nesse regime, e eu posso simplesmente me desfazer de muita parte do meu patrimônio e o outro nem ficar sabendo. Então, assim, é um regime que dá mais autonomia, é muito utilizado no caso de empresários, né? Ele dá mais autonomia ali na prática de você vender, de você comprar, né, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele também, para o outro cônjuge, tem essa questão de você não poder, né, não saber o que está realmente acontecendo e, né, eventualmente, se estiver só no nome da outra pessoa e tal, chegar num divórcio e ter parte do patrimônio ali já não com a pessoa. Lógico, né, a lei traz ali algumas regras peculiares de que, se ficar demonstrado que a outra pessoa teria um direito àquele bem e ele foi, né, enfim, passado para terceiro, que cabe ali uma indenização, alguma coisa nesse sentido, né, teria, obviamente, né, que a pessoa consultar um advogado especialista para ver no caso concreto ali o que caberia fazer. Mas, basicamente, são esses 4 regimes de casamento que a gente tem hoje. Doutora, a pessoa estando numa união estável é legalmente um casamento? Então, depende. Na verdade, assim, as pessoas falam que união estável é igual casamento. Algumas questões sim, né? Mas existem outras que não. Então, assim, tem que ver tal situação com certo cuidado. Por exemplo, se eu fiz uma união estável, eu tenho uma união estável, né? Seja, uma coisa importante falar, né? Quando eu tenho união estável no cartório. O que você faz no cartório? No cartório você só faz uma declaração de que aquela relação existe. Mas essa relação pode existir independentemente da questão do cartório, tá? De você ter ali uma escritura pública que comprova, né, documentalmente a união estável. Tanto que muitos casos a gente vai para o juiz, né, entra com processo judicial para que seja reconhecida a união estável e a dissolução. A pessoa nunca fez um documento cartório, mas era uma relação pública, duradoura, com a intenção de constituir família, tudo mais. Então, assim, tem como comprovar a existência de uma união estável, ainda que você não tenha feito um documento no cartório nesse sentido, tá? Então, a primeira diferença ali seria essa, né? No casamento, você tem lá a data certa, né? O documento, né? A certidão de casamento, reconhecendo aquela união e todas as regras ali aplicáveis. Tá? Se eu tenho uma união estável, ainda que reconhecida no cartório, mas eu não escolhi o regime de casamento, vai valer por regra o regime da comunhão parcial de bens, que é o mesmo regime de regra do casamento. Mas nada impede que eu vá no cartório, reconheça a união estável e lá no cartório, né, eu coloque a data que eu quero que seja reconhecida essa união estável, ou seja, pode ser que não seja exatamente o dia que eu estou indo no cartório reconhecer a união, mas um período anterior. Eu quero reconhecer 3 meses atrás, 5 meses atrás. Que num período anterior ali foi adquirido um patrimônio em nome de né, de um dos dois ali do casal, mas o outro teria direito porque na prática vocês já tinham uma união estável. Então é possível ir no cartório reconhecer essa união com o período anterior e também escolher o regime de casamento, dos 4 que eu comentei, né? O regime da comunhão universal, comunhão parcial, separação total ou separação final de aquestos. Então, assim, também abre essa possibilidade da união estável de você escolher um regime de casamento. Se você não escolher, vale a mesma regra do casamento, que é a comunhão parcial de bens, mas tem essas nuances ali que não é automático, essas questões, né? Esses direitos ali não são garantidos de forma automática. Outra questão também pouco falada, mas que é muito importante você colocar ali como uma diferença da união estável e do casamento, é que estou em união estável ali com o meu marido e com meu companheiro, né? E ele faleceu e eu estava grávida. Então, assim, se for numa situação de união estável, quando meu filho nascer, não vai ser automático, entre aspas, o reconhecimento de que esse filho era desse pai, dessa pessoa que eu tinha, do meu companheiro. Agora, no casamento, existem algumas regras ali no Código Civil que colocam que se eu estava casada e a pessoa faleceu dentro de um certo período ali, eu engravidei, presume-se que o filho era do meu marido que faleceu. E essa presunção não cabe no caso de união estável. Então, assim, é uma questão um pouco diferente, né? Não dá para dizer totalmente que o casamento e a união estável são iguais, porque a união estável não tem essa segurança, né, de algumas regras ali próprias que o casamento traz. Doutora, um exemplo. Eu me casei ontem, mas eu quero me separar amanhã.
eu posso me divorciar ou teria um prazo mínimo para esse divórcio? Na tua pergunta tem duas questões importantes. A primeira delas, hoje não existe mais prazo para o divórcio. Então, assim, eu posso casar hoje e me separar amanhã, né? Antigamente, a lei exigia o prazo de 1 ano, prazo mínimo de 1 ano, porque tinha assim uma certa compreensão, né, uma discussão de que a pessoa pode voltar atrás e tudo mais, tanto que antes era necessário você primeiro fazer a separação, a ação de separação e depois o divórcio. Ainda existe isso hoje, né, essa possibilidade, porque assim, a partir do momento que eu fizer uma ação de separação e não fizer o divórcio, eu posso voltar a casar com aquela pessoa sem ter que casar de novo, sabe? Eu posso voltar ao estado civil casada sem ter que casar novamente. Agora, se você faz o divórcio, você precisa casar de novo com a mesma pessoa, sabe? Mas assim, hoje não existe mais essa necessidade do prazo, porque assim, foram feitos estudos e demonstrados que na prática é um percentual muito baixo, né, muito mínimo ali das pessoas que voltam para aquele antigo relacionamento quando elas já decidiram se separar. Então, hoje é admitido o divórcio direto, e se você, sem prazo, se você se divorcia, você queira voltar com aquela pessoa, né, voltar a ser casado, você precisa casar novamente, tá? Uma outra questão importante que você trouxe, por um equívoco eu não quero mais estar com aquela pessoa. A lei prevê, o Código Civil traz algumas hipóteses de que a pessoa foi enganada quando ela resolveu casar. E nessas situações não seria nem o caso de se divorciar, mas seria o caso de anulação do casamento. São algumas hipóteses bem taxativas ali no Código Civil, você tem que comprovar aquela situação, mas elas permitem a anulação do casamento. E claro, se eu falar em anulação do casamento, eu tenho algumas consequências legais, né? Tanto quanto a partilha de bens e outras questões. E se eu pedir o divórcio, mas o meu antigo companheiro não aceitar? Hoje em dia ninguém fica casado se não quer. Então assim, na prática, o que acontece? Se a pessoa não quer, o processo só vai ser mais demorado, mais, né, dificultoso, porque lógico, né, a gente vai ter um litígio, né? O consenso sempre é mais fácil. Eu sempre trabalho isso com os meus clientes, assim. Tem a questão do direito de família, ela sempre vai trazer muito parte do emocional, porque é uma família, né? Tem toda uma parte pessoal ali, de emoções, de sentimentos envolvidos. Mas é muito importante o casal ter essa consciência de que é melhor para todo mundo o consenso, ainda que quanto à parte ali do processo, né, parte de resolver a situação. Mas, se não tiver consenso, olha, de jeito nenhum a pessoa não aceita o meu pedido de divórcio, não quer se divorciar, não tem problema, ninguém fica casado sem querer hoje, né? Então a gente entra com uma ação, com ação de divórcio no litígio, né, judicialmente, e lá no final o juiz que vai reconhecer isso. Aí lógico, tem outras consequências, vai reconhecer data eventualmente diferente, né? Uma parte está falando uma data do término, outra está falando outra, a questão da partilha, mas assim, ficar casado, ninguém fica se o outro não quer. Então assim, eu quero me separar, me divorciar e a outra pessoa não quer, tudo bem, a gente vai pro litígio e quem vai fazer esse reconhecimento é o juiz. Doutora, e caso eu queira me casar novamente, mas o juiz não bateu o martelo, né? Isso legalmente é válido ou não? Primeiro assim, hoje no sistema jurídico, né, brasileiro, a gente não existe a possibilidade legal, né, admitida de você ter 2 casamentos. Então, para mudar o estado civil, você precisa esperar a sentença, né, que reconhece ali o divórcio, sentença contra esse julgado, ou seja, não caiba mais recurso, né? Porque para você casar hoje, você precisa, se você já teve um casamento anterior, levar a certidão de casamento com a verbação de divórcio ou a sua certidão de nascimento, né, para comprovar que você não tem um impedimento legal. Porque o fato de você estar casado, ainda que num processo de divórcio em andamento, gera um impedimento legal para um novo casamento, tá? Lógico, né, que a gente tem que, diríamos assim, colocar um asterisco no sentido de que, na prática, se acontecer, que acontece muito, né, a pessoa já tem 2 famílias, ou ela ainda estava formalmente num casamento e está com outra pessoa morando junto, enfim, aí seria uma união estável. Então, eu teria um casamento e uma união estável. A pessoa legalmente não poderia casar de novo, mas na prática ela já tem uma outra união estável, muitas vezes até com família, né, com filho, tudo. Então, assim, numa situação dessa,
o direito ele não vai deixar a pessoa, né, diríamos a segunda mulher ali com filhos e tudo, desamparada. Porque assim, o direito, né, as leis vão surgindo e vão se alterando para se adequar com o desenvolvimento da sociedade para regulamentar as situações que a gente tem na prática. Então, assim, óbvio que se uma situação dessa for levada para o judiciário, vai ter ali regras próprias que a gente consegue aplicar, mas assim vai ser reconhecida uma união estável e regras próprias para garantir o direito daquela mulher ou daquele homem que esteja nesse segundo relacionamento e também dos filhos, né? Principalmente numa situação, por exemplo, dessa pessoa que já tinha um casamento e constituiu uma união estável, ela falecer, né? Você tratar ali de direitos dos filhos, né? Não deixar as pessoas desamparadas. Mas casar 2 vezes não tem como. Uma outra questão bem interessante desse assunto que você trouxe é a seguinte: se eu estou num casamento e eu estou ali num processo de divórcio, né, quando é litigioso normalmente demora mais, e eu estou num processo de divórcio, mas eu já estou em união estável com outra pessoa, como que fica eventual reconhecimento ali dessa segunda união estável ali, diríamos, de uma partilha de bens. Eu estava me divorciando, morava numa casa, outra pessoa foi morar comigo, enfim, teve os bens ali adquiridos. Existe um entendimento atual, agora do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, de que nesse caso, se eu for reconhecer, por exemplo, como eu falei, a união estável, eu consigo escolher qual regime de casamento aplicável para a união estável ali. Só que nessa situação em que a pessoa ainda está num processo de divórcio, o STJ entende que é obrigatório que nessa situação essa união estável seja pelo regime da separação total de bens, justamente para não prejudicar a pessoa que estava lá antes com essa, né, que se relacionou novamente ali e que tem bens a partilhar. Então, assim, se esse processo de divórcio não encerrou, essa segunda união estável, o regime de casamento que vai valer para ela é obrigatoriamente a separação de bens. Mas isso, lembrando, é um entendimento da jurisprudência, né, do STJ, não está previsto na lei. E, doutora, são custos abusivos para um divórcio ou o caso é estudado? Cada caso deve ser analisado pelo juiz. Quando a pessoa, a gente, né, tá tratando ali de pessoa com baixa renda, né, que tem uma que a gente chama hipossuficiência econômica, o que acontece? Tanto ela pode procurar a Defensoria Pública. Hoje em dia dá para a pessoa procurar direto os núcleos de conciliação, o SEJUSC, que a gente chama, né, os centros de conciliação, dependendo da cidade que a pessoa tiver. Ou se não tiver defensoria pública, pode ser nomeado um defensor dativo, que a gente chama, né, que são os advogados, né, que estão cadastrados lá na OAB, e por convênio é passada uma listagem dos advogados que atuam naquela determinada cidade, né, comarca, para atuarem como advogados dativos, né, atuarem como defensores públicos, serem pagos posteriormente pelo Estado, para representar essas pessoas que não conseguem pagar um advogado. Tá? Da mesma forma, também existe a possibilidade da pessoa entrar até mesmo com um advogado particular, seja esse acordando que vai receber depois honorários, enfim, e pedir que a gente chama de justiça gratuita. Então, assim, o advogado vai juntar documentos ali que comprovem que a renda da pessoa, né, que ela não tem como pagar as custas do processo sem que isso afete a sua renda mesmo ali, os seus gastos para viver, que a gente chama de o seu sustento mesmo, né? Então, assim, o advogado tem que juntar todos esses documentos no processo, pedir o que a gente chama de justiça gratuita, e daí o juiz vai analisar cada caso. Porque assim, a pessoa tem que obrigatoriamente receber, sei lá, R$2.000 por mês, um salário mínimo. Não. Pode ser que ela tenha uma renda maior, mas eu tenho que demonstrar que ela também tem gastos imprescindíveis, por exemplo, algum tratamento de saúde, alguma coisa assim, que justifiquem ela pedir essa justiça gratuita. Tá? Aí, quanto a isso, ela consegue, se o juiz, né, entender que é o caso, analisando esses documentos, ele isenta o pagamento dessas custas e a pessoa consegue fazer o divórcio sem pagar isso. Em relação à violência doméstica ou até mesmo abuso sexual, os divórcios são tratados como um assunto delicado ou como qualquer outro? Bom, são tratados como um assunto delicado, sim. É só uma... não é nem correção, né? Uma explicação. O abuso sexual é uma das formas de violência doméstica, né? A gente tem hoje na Lei Maria da Penha lá um rol, só que é um rol também exemplificativo, mas dos tipos de violência, né? Mas a gente tem ali a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral, psicológica, física
Então, assim, existem vários tipos de violência que podem configurar uma violência doméstica. Ah, mas não teve abuso sexual, não teve assim, né? A pessoa não forçou o outro o homem não forçou a mulher, né, a ter uma relação sexual, mas ele falou que ela ia ficar sem nada, né, que se ela se divorciasse, ela ia acabar com a vida dela, ela não ia ter nenhum de morar, isso, aquilo. Isso já é um tipo de violência doméstica, né, porque envolve uma relação doméstica entre homem e mulher. Então, assim, nesse caso, em qualquer das hipóteses de violência doméstica, claro que é extremamente importante orientar a pessoa a procurar um advogado especialista na área, porque eu consigo trabalhar a Lei Maria da Penha, que é uma lei maravilhosa, que tem diversas regras extremamente protetivas, mas assim, tem que saber usá-la, né? Nesses casos que a gente vê hoje em dia de feminicídio e tal, muitas vezes a pessoa tinha medida protetiva, o homem já tinha descumprido 500 vezes, mas ela nunca levou essa comunicação à autoridade judicial, policial. Então, assim, tem que ser comunicado, tem várias regras, né, peculiaridades ali que tem que ser colocadas, explicadas para a pessoa que sofre violência doméstica, para ela ir pro advogado, né, dela, para eles conversarem entre si e saberem a forma de fazer a melhor proteção dela. Então, assim, quando eu tô tratando de uma situação de violência, de resolver uma questão de família ali que envolve violência doméstica, a gente tem que ter a pessoa o mais seguro, né, o mais indicado é que a pessoa procure um advogado que trabalhe nessas duas áreas, de família e criminal. Porque eu consigo tanto entrar, ter medidas ali criminais e, em paralelo, no processo de divórcio ali, enfim, de solução de união estável, ou só alimentos, né, só as questões do filho, eu consigo fazer essa comunicação nos processos. Da mesma forma, ainda é importante, muitas pessoas não sabem, hoje em dia a Lei Maria da Penha, ela autoriza que o próprio juiz de família ele aplique medida protetiva diretamente. Então, assim, eu posso não ter um processo criminal, mas eu tenho o próprio juiz de família ali já concedendo a medida protetiva, a proibição de contato, aproximação, enfim, várias coisas. Uma coisa importante que saiu, uma lei do ano passado, né, que passou a ter aplicação agora, que é bem interessante para aplicação no divórcio, na união estável também, é que é o chamado auxílio aluguel. Então, assim, muitas mulheres, elas pela própria situação ali de dependência econômica, né, da violência doméstica, elas querem se divorciar, mas não se divorciam porque eu não tenho onde morar, eu não vou ter o que fazer, eu preciso pagar aluguel, eu não tenho como me sustentar. Então, assim, é importante as pessoas saberem que hoje existe uma alteração, né, houve uma alteração na lei em que garante às mulheres em situação de violência doméstica, lógico, né, o juiz vai analisar cada caso, então é importante o advogado saber bem a situação da sua cliente para levar da melhor forma para o juiz. Mas assim, eu consigo levar para o juiz a situação de que a mulher não se separa por questão da dependência econômica e conseguir tanto o auxílio aluguel, né, o juiz fixa esse auxílio aluguel para o marido, ex-marido, ex-companheiro pagar para a mulher, quanto a questão dos alimentos chamados compensatórios, que são os alimentos que são fixados para a ex-mulher, a ex-companheira, por um período até ela se recolocar no mercado de trabalho. Então, assim, são duas situações que a gente consegue aplicar no direito de família e que são bem protetivas para a mulher, principalmente numa situação de violência doméstica. Um outro ponto interessante também é, por exemplo, no caso de imóvel financiado. Aí não precisa nem ter a violência doméstica, mas acontece em muitos casos. Eu e meu marido, a gente financiou um imóvel, a gente vai se divorciar, ele saiu de casa ou ele quer ficar em casa e as crianças, os filhos vão ficar comigo. A lei prevê que, uma regra bem específica, né, prevalece a mulher ficar na casa do que o homem, se ela for ficar com os filhos, no caso de imóvel financiado. Então, uma regrinha bem peculiar, assim, mas que tem muito na prática, né? Doutora, ainda no assunto da violência doméstica, acredito que muitos pensam, ou até já te perguntaram isso, caso esteja envolvido nossos filhos, eu posso não aceitar a visita dele ou eu não posso proibir isso? Bom, é uma questão bem... um ponto assim de bastante atenção, que acontece muito na prática, as pessoas têm muita dúvida realmente. Bom, a questão do direito de visita, o que a gente chama hoje de direito de convivência, né? Porque presume-se que o pai não é visita, o pai é pai, então ele tem o direito de conviver com o filho. A Lei Maria da Penha também tem uma previsão, a gente tem lá hipóteses de concessão de medidas protetivas, né? A lei prevê várias hipóteses de
medidas protetivas que podem ser aplicadas em determinado caso, vai do juiz observar se cabe, em qual caso ou o quê. E a gente tem uma medida específica que é a suspensão do direito de convivência do pai, né, do genitor, com os filhos. Não é aplicado em regra, tá? Então, assim, eu preciso, né, o advogado, levar essa informação para o juiz de que a convivência do pai com os filhos está gerando prejuízo para as crianças, tá? Mas, assim, a regra é o que a mulher tem a medida protetiva, né? Conseguiu lá a medida protetiva, tem filhos com o seu ex-companheiro ou ex-marido, né? Nessa situação, independe, união estável ou casamento. Ela tem um filho, um menor, né? Teoricamente, o pai teria o direito de convivência. Em regra, não é suspenso o direito de visita. Aí, como que funciona? Aí, a mãe, ela indica um terceiro de sua confiança, seja pai, mãe, irmão, amigo, enfim, uma pessoa de confiança da mãe, para intermediar as visitas. Tá? Em regra, acontece dessa forma. Seja intermediar, sendo a pessoa que vai ser responsável para levar a criança para o pai ficar aquele período, ou que vai ficar, que acontece muito, junto com o pai no momento que ele for ter essa convivência com o filho. Então, se uma vez por semana ele tem 5 horas lá de direito de ficar com o filho, essa pessoa vai ficar junto. Vai ser na casa dessa pessoa, desse terceiro de confiança. Tá? Mesmo assim, acontece muito na decisão da medida protetiva ter assim, proibição de contato com a vítima e seus familiares, mas não foi suspenso o direito de convivência do pai. Pode ser que a mãe indique um dos familiares, o que acontece muito, né? A mãe indica um dos familiares para intermediar essa visita. Essa situação não configura descumprimento de medida protetiva, tá? Porque assim, a mãe, a própria vítima, indicou um terceiro de sua confiança para ela não ter esse contato, né? Não ter o rompimento da medida protetiva, o descumprimento da medida protetiva. Ela indicou um terceiro para que o pai tenha, né? A criança tenha ali o direito de convivência com o pai. Mas é possível, de maneira excepcional, a suspensão do direito de convivência do filho, se, como eu falei, ficar demonstrado para o juiz que esse contato está sendo prejudicial para a criança ou adolescente, não é para a mãe, tá? E como que eu faço essa prova? Seja tendo, sei lá, um boletim de ocorrência por maus tratos, ou você compareceu ao conselho tutelar, ou foi juntado um relatório de psicólogo, enfim, tem várias situações que você consegue demonstrar isso para o juiz, que esse contato com o pai não está sendo bom para a criança. Não obrigatoriamente que aconteceu um crime, mas que a gente está numa situação ali de que tem algum risco para o menor, né? Basicamente é isso, mas é importante esclarecer que não existe suspensão do direito de visita eternamente. Tá? O que acontece muito na prática, né? Até é importante os advogados orientarem ali, conduzirem o processo dessa forma. Eu tive suspenso o direito de visita por um período, sei lá, 6 meses, essa questão vai ser reavaliada posteriormente. Como que é feita essa reanálise? Eu pego e faço um estudo psicossocial, peço no processo para que seja feito um documento, né, um estudo chamado estudo psicossocial, que é feito por pedagogos, psicólogos, enfim, vinculados ao judiciário, seja um servidor público, né, ou um profissional da área ali nomeado pelo juiz, em algumas cidades que não tem pessoas concursadas, né, com essa formação. E essa pessoa vai ouvir o pai, vai ouvir a mãe, se for o caso a família extensa, né, vó, tio, enfim, vai fazer o estudo com a criança, lógico, dependendo da idade delas, né, para o grau de compreensão da criança ou adolescente, e vai montar um relatório para o juiz, falando, nesse caso, essa família tá nessa situação. Eu indico, né, porque o profissional dessa área nunca vai decidir pelo juiz, mas ele orienta que seja mantida a suspensão do direito de convivência por um tempo, ou que seja permitido o contato, a criança ou adolescente está sentindo falta do pai, mas tem medo, por exemplo. Então, que seja permitido de forma gradativa o contato com o pai, ou que, enfim, seja liberado as visitas, né? Vai de cada caso, mas é muito importante a gente levar o máximo de informações para o juiz disso. E quem é normalmente o responsável por isso é o advogado, né? O divórcio internacional, como que ele ocorre? Bom, eu já atendi alguns casos assim, inclusive Japão, Portugal, enfim. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala de divórcio, de casamento, enfim, ele vai valer, embora fora, né? Mas foi uma coisa que foi regulamentada aqui. Então, por exemplo, a pessoa, né, um dos dois está morando no exterior, ou os dois moram no exterior, mas casaram aqui. Tem que fazer o divórcio aqui. Se for consensual, é permitido que eles façam uma procuração
para o advogado resolva tudo no cartório, se não tiver filhos menores, né? E mesmo que tenha filhos menores, eles fazem uma procuração e o advogado seja, aí, por exemplo, litigioso, ou é consensual, mas tem que ser pela via judicial. Ele só passa a procuração para o advogado, manda os documentos imprescindíveis, e o advogado consegue fazer toda a atuação aqui no Brasil, tá? Aí essas pessoas têm que, quando a procuração é internacional, né, no caso do cartório, a procuração tem uma validade, né, no máximo 90 dias, e ela tem que ser levada lá no consulado, ser reconhecida lá no consulado, essa procuração com prazo, né, uma procuração com informações bem específicas, procuração específica para divórcio, assinada no dia tal, com validade de 90 dias, aí a pessoa manda esse documento para o cartório. O que acontece normalmente? Vai levar, eu já tive um cliente do Japão, levou um tempo para chegar a procuração aqui, né? Então o que a gente fez? Eles me mandaram por e-mail e eu agilizei tudo no cartório, né? Você consegue preparar a minuta do divórcio, pegar os demais documentos e tudo mais. E daí quando chega o documento, né, a procuração física, a gente leva no cartório e o próprio advogado pode assinar, no caso da procuração, né, pode assinar o divórcio em nome das partes. Então assim, as pessoas nem precisam estar ali, né, não precisam nem no momento da assinatura do divórcio. É permitido tanto casar quanto se divorciar por procuração. Doutora, caso a gente abra uma empresa ou algo, né, que tenha um CNPJ envolvido aqui no Brasil e internacionalmente, a gente pode dividir os ganhos ou a gente precisa passar por um nome de algum herdeiro? Pode dividir, só que tem que ser observado qual regime de casamento foi adotado, né? O advogado tem que dar uma estudada no contrato social, ver como foram colocadas todas as regras, mas impedimento não tem. Então é isso, doutora. Muito obrigada, pessoal. Beijinho. Obrigada, tchau. gente. Se vocês gostaram do conteúdo, têm dúvidas, gostariam que eu falasse sobre algum outro tema, comenta aí pra gente.